vamos tratar a respeito de uma outra sub-área da paleontologia que nós chamamos de tafonomia. A tafonomia tem a ver com o próprio processo de fossilização em si, ou seja, como é que um organismo que estava vivo morreu e da sua morte, quais são todos os processos pelo qual ele passa até que ele seja encontrado como um fóssil. Tá? Então, essa área da paleontologia chamada de tafonomia tenta explicar, né, o que houve com aquele resto orgânico para que ele esteja ali naquela camada e fossilizado. Como que o organismo morreu, foi morte natural, não foi um acidente, né? E como que ele foi parar nessa rocha. Olhando essa foto, vocês já podem ver que existem vários tipos de preservação de organismos que não são iguais. Em algumas situações eu tenho um organismo ainda aderido à própria matriz rochosa, em outras situações a gente consegue extrair ele completamente. Eu tenho troncos fossilizados, eu tenho às vezes a preservação dos indivíduos completos em âmbar, inclusive com as suas partes moles. Eu tenho às vezes a impressão de uma folha, mas o resto foliar nem está mais preservado. Em outras situações eu tenho a concha do meu indivíduo completamente preservada. Então são situações diferentes para grupos de organismos diferentes. Quem cunhou esse termo tafonomia foi um pesquisador chamado Ivan Efremov, na década de 40, quando ele publica esse artigo chamado de Taphonomy, New Branch of Paleontology. Então é a primeira vez que a gente vê o termo tafonomia sendo utilizado. Então o que é a tafonomia mesmo, né? Então a tafonomia vem do grego tafos, que significa sepultamento, e nomos, que são as leis, ou seja, são as leis do sepultamento. Ou seja, melhorando essa explicação, é um ramo da paleontologia que estuda a história da preservação do organismo desde que ele morreu até o seu soterramento final, incluindo os processos diagenéticos pelo qual o organismo vai passar para que ele seja transformado, digamos assim, num fóssil propriamente dito. Então, a tafonomia, ela tem a gente subdivide ela em duas áreas, uma delas chamada de bioestratinomia e a outra chamada de diagênese ou fóssil-diagênese. O que é isso? Então, quando a gente fala em bioestratinomia, eu vou incluir aqui, vou botar a necrologia dentro disso, tá? Ela inclui desde que o organismo morreu até ele ser soterrado. Então, os processos de decomposição, desarticulação, transporte, soterramento, retrabalhamento, tudo isso, né, sendo, às vezes o organismo é soterrado e ele é retrabalhado e soterrado novamente, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Até que ele seja soterrado completamente, e não vai ser mais mexido, digamos assim, remexido, né? Depois que ocorre o soterramento final, nós entramos nessa segunda parte, então, da tafonomia, que é a fóssil-diagênese, né? Diagênese dos fósseis, também chamada. Então, esse processo fóssil-diagenético vai compactar, vai cimentar esses indivíduos junto com a rocha que está se formando, e depois o processo de soerguimento, então, dessas estruturas vai fazer com que nós encontremos esses materiais como fósseis. Tá? Vamos trabalhar alguns conceitos aqui dentro da tafonomia. Quando a gente fala, por exemplo, de biocenose, até hoje na ecologia, na atualidade, né, nós falamos de biocenose, a comunidade vivente, né? Os aspectos da biocenose são trabalhados pela paleoecologia. Depois que os indivíduos morrem, aí sim entra a área da tafonomia. Tá? Então, essa comunidade recém-morta, digamos assim, né, e que vai passar pelos processos de transporte, de desarticulação, de retrabalhamento, até que seja soterrado por final, no processo final, a gente chama de tanatocenose. Depois que esse material então é soterrado e não é mais remexido, né, por estruturas naturais, então nós entramos dentro de um campo da tafonomia chamado digamos, a organização da população ali, que ali ficou preservada, de tafocenose. Então, a minha tafocenose são aqueles meus organismos da minha biocenose original que ficaram preservados durante o processo de soterramento. Esses materiais ainda vão sofrer alterações físico-químicas, percolação de água, vão passar pela compactação, pela litificação, até que eles se transformem, né, nessa população chamada de orictocenose. Tá? Por fim, essa orictocenose é que vai ser coletada e vai ser estudada como fóssil. Tá? Vamos passar um pouquinho, então, por dentro dessas áreas aqui da tafonomia, de morte, de decomposição, desarticulação, para a gente entender como que um fóssil se forma. Começando então pela morte, né? A morte
a gente pode estudar em tafonomia quais são os dois principais tipos de morte. Ou para eu observar isso, eu preciso analisar a minha tafocenose, justamente. Tá? Ou seja, aquela que vai ficar preservado depois como uma aurictocenose. A minha tafocenose original, vamos imaginar assim uma população hipotética, onde aqui vocês têm os indivíduos mais jovens e aqui vocês têm os indivíduos mais senis. Tá? Aqui vocês têm a representação de números de indivíduos e suas idades. Claro que numa população normal, né, sempre nós temos muito mais indivíduos jovens e bebês do que nós temos de população senil. Tá? Quando ocorre uma morte seletiva, ou seja, uma morte natural, que é provocado por envelhecimento, por doenças, por predação, o que é mais comum de acontecer na natureza? É mais comum que morram mais jovens e os mais senis, porque são os mais vulneráveis justamente à predação, são os mais vulneráveis ao envelhecimento, a doenças. E a mortandade entre a população jovem e adulta é menor. Tá? Então, se eu tenho uma curva populacional, como fósseis, né, que eu tenho uma grande comunidade ali fossilizada, e que me evidencia a presença de uma grande quantidade de jovens, uma grande quantidade de senis preservadas em conjunto com uma média da população, eu posso inferir que essa minha população teve um processo de morte natural, ou seja, não houve uma catástrofe, houve um processo de envelhecimento, de predação normal, natural daquela população. Tá? Agora, quando eu tenho uma morte não seletiva ou catastrófica, ela, como por exemplo uma enchente, uma tempestade, um período de seca muito prolongado, isso pode levar à morte de toda a população e ela age diretamente sobre toda a população, ela não vai selecionar pessoas, por isso que ela é uma morte não seletiva, ela não vai selecionar pessoas, eu falei, né? Não vai selecionar indivíduos, tá? Então vamos pensar que quando tem um histograma que represente uma morte catastrófica, eu vou ter um número de mortos de mortes dentro da população que me caracteriza o que a gente vê numa população original, ou seja, tanto os mais jovens quanto os adultos quanto os mais velhos vão morrer numa proporção da originalidade dessa população. Né? Eu não vou ter a morte de mais jovens ou mais senis. A mortandade vai ocorrer na população como um todo. Tá? Então, a mesma coisa, se eu tenho uma população fóssil que me evidencia esse tipo de situação, eu sei que aquele tipo de morte que afetou a população como um todo foi gerada por uma catástrofe e não foi uma morte natural. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente pode estudar na tafonomia, o tipo de morte. Depois que o organismo morre, ele vai passar pelo processo de necrólise, que é a decomposição dos tecidos moles, né? Aqui vocês têm essas fotos ao fundo mostrando o processo de decomposição de um porco, na atualidade, né? Mostrando tudo que vai acontecendo com ele dias após a morte. Então, o corpo incha pela produção de gases, né? Há vários organismos, besouros, moscas, enfim, vários decompositores começam a se alimentar desse indivíduo, até que ao fim de um ano, a gente praticamente já não tem nada, né, do porco ali preservado. Então, a gente tem que imaginar que esse processo de necrólise também vai acontecer com os indivíduos fósseis. E durante esse processo, nós podemos ter a preservação, ele pode ser soterrado durante o processo de necrólise e a necrólise ocorre posteriormente, ou ele pode ser necrosado completamente e ser soterrado só depois desse processo de necrólise acontecer. Se ele for soterrado, se ele ficar exposto ainda por muito tempo, nós vamos passar pelo próximo processo, que é a desarticulação da carcaça. Né? A desarticulação ela nos fornece dados sobre o período da exposição na interface água-sedimento, ou seja, antes dele ser sepultado e quando a água ainda está percolando por essa estrutura, né? E sobre a intensidade do transporte sofrido pelos restos. Se for uma enxurrada muito grande, vai espalhar ossos para todo lado, ou fragmentos de conchas para todo lado. Né? Se eu tenho uma percolação de água lenta e bastante rudimentar, uma situação completamente diferente, né? Eu vou ter esqueletos articulados, eu vou ter válvulas articuladas, então tudo isso tem que ser considerado quando a gente vai trabalhar com tafonomia. A desarticulação está diretamente relacionada ao tempo de soterramento, ou seja, se o tempo de soterramento for lento, vai dar mais tempo das peças desarticularem. Se o tempo de soterramento for rápido, a desarticulação praticamente pode nem acontecer, tá? A desarticulação depende do organismo analisado e também da sua morfologia. Então, isso é o que eu vou comentar com vocês agora em relação aos diferentes grupos de organismos, né? Como que ocorre esse processo de preservação. Então, vamos pensar assim, ó. Uma coisa é a gente imaginar um organismo com valvas bivalves, ou seja, com duas valvas articuladas. Vamos pensar em bivalves, vamos pensar em braquiópodes, né?
ostrácoda, que tem todos os organismos que apresentam duas valvas, né? Elas podem ser preservadas isoladas, separadas, se a necrose foi o suficiente para separá-las. Elas podem estar apenas preservadas nessa posição que a gente chama de em posição borboleta, né? Ou seja, com as válvulas ainda articuladas, então ela pode ter sido soterrada ainda durante o processo de necrólise, né? Nós temos indivíduos que são univalves, que apresentam uma válvula apenas. Não vai haver desarticulação no indivíduo que apresenta uma válvula, então o termo desarticulação não se aplica a eles. Eu posso ter a desarticulação de um vertebrado que segue um padrão comum, onde primeiro as partes mais móveis, como a cabeça em relação ao tronco, e os membros anteriores e posteriores, que são mais móveis, se desarticulam primeiro, e as últimas coisas a desarticular são os ossos da coluna, que são mais rígidos, têm mais ligamentos, mais tendões, né? Nós temos alguns indivíduos que perdem partes do seu corpo durante o processo de necrólise, como é o caso dos ouriços, que perdem seus espinhos, né? Mas a carapaça central, né, fica preservada e às vezes intacta, tá? Nós podemos achar os espinhos isolados e nós podemos encontrar a carapaça do indivíduo, né? E ainda nós temos, no caso dos vegetais, né, situações onde a planta pode ter morrido e se preservado no substrato praticamente intocada, mas nós temos as situações dos vegetais que perdem folhas, né, a abscisão foliar, que perdem folhas para carreadas pelo vento. Nós temos as plantas sazonais que perdem folhas no outono e inverno, outras não, né? Tudo isso são, então, situações diferentes de organismos diferentes que vão passar por processos de desarticulação de estilos, tá? A mesma coisa vai acontecer com o transporte, que é o próximo passo da tafonomia. Então, depois que o animal morreu, se necrosou, desarticulou, né, ele pode ser agora transportado. E quem vai provocar o transporte? O vento, a água, né? No caso das plantas, como a gente falou agora há pouco, o vento transportando essas folhas, né? Eu posso ter o transporte aquoso de conchas, mostrando que elas vão evidenciar o sentido da corrente aquosa que existia naquele ambiente, não só a inclinação do sedimento, né, o processo lítico da rocha ali vai me mostrar esse tipo de processo, como também o organismo que está ali preservado, que a tendência de uma concha, por exemplo, aqui uma concha de um bivalve, vai ser sempre ficar numa posição de estabilidade, né? Então ela vai se deslocar até que ela seja preservada numa posição estável, certo? Isso se a corrente de água for forte o suficiente para fazer ela ficar nessa posição, né? Aqui você tem exemplos de fósseis onde essa corrente ela foi tão intensa que ela direcionou, né? Elas estão todos esses nautiloides aqui, antigos, extintos, tá? O Nautilus atual tem uma concha arredondada, que vocês têm amonoides preservados junto com nautiloides. Os nautiloides do passado eram cônicos também, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente vai falar sobre eles mais adiante. Esses nautiloides, então, estão orientados pela corrente, e aqui vocês têm peixes completamente aleatórios, assim, em relação ao seu posicionamento. Ora com a cabeça virada para a porção superior da foto, para a porção inferior, para a porção lateral, né? Então, isso evidencia uma ação de corrente bidirecional, ou seja, ação de ondas, que fazem com que os organismos fiquem preservados, ora para um lado, ora para outro, tá? Dentro de uma grande população. Aqui não, aqui é no sentido de uma corrente unidirecional, onde eu tenho apenas uma corrente de água passando em um sentido, porque todas as conchas estão apontadas para um sentido. Então vejam como até a questão do transporte, ela pode ser bastante interessante para a gente interpretar os nossos achados e os nossos fósseis. Obviamente que o transporte, quanto mais intenso ele for, ele pode provocar eventos de fragmentação, como uma concha aqui atual quebrada, né, aqui também uma concha de uma bolacha da praia, tá? Eventos de abrasão, né? Ela pode me provocar a formação das coquinas, justamente é um processo de desarticulação e transporte desse material, que depois ele é redepositado e é depositado novamente, retrabalhado, depositado novamente. Então, isso tudo são efeitos que o transporte pode provocar. E a gente tem que estar com o olho muito atento na nossa interpretação tafonômica para fazer a interpretação correta. No caso do soterramento, que vai ser o último processo da bioestratinomia, que agora eu vou soterrar o meu organismo, é quando a gente tem o recobrimento, então, do vestígio que vai ser fossilizado. É o final da bioestratinomia.
Eu posso ter um soterramento autóctone, quando o organismo é soterrado no local em que ele vivia, ou eu posso ter um soterramento alóctone, quando o soterramento ocorre num local diferente em que o organismo vivia. Se esse soterramento ocorreu num local diferente onde o organismo vivia, significa dizer que ele foi transportado por longas distâncias, né? Então, o efeito do transporte aí foi bastante intenso. Como eu tenho os eventos de fragmentação, de abrasão que podem me indicar transporte, então são alguns indícios que eu preciso analisar para ver se esse meu material foi preservado in situ, ou seja, autóctone, ou se ele foi transportado. Tá? Quando a gente fala, então, de soterramento, nós temos que lembrar que durante o processo de soterramento, esse organismo ele pode ficar ainda sendo retrabalhado e redeposicionado várias vezes, né? Até que ele seja soterrado completamente e não passe mais pelos processos de bioestratinômicos, de fragmentação, de abrasão, tudo isso, e que ele consiga, então, ser fossilizado propriamente dizendo, né? Por isso que os autores dividem isso aqui em zona tafonomicamente ativa e zona de soterramento final, que é justamente quando o organismo, então, para de sofrer esse processo de retrabalhamento e passa, então, a sofrer a ação apenas dos agentes químicos, físicos, que vão fazer com que esse organismo fossilize propriamente dizendo. E aí nós vamos passar, então, depois que ele foi soterrado e ocorreu o soterramento final, termina a bioestratinomia e começa a fossodiagênese. Então, a diagênese é quando começam as alterações químicas e físicas que o organismo sofre após o soterramento. Um processo que transforma o nosso depósito sedimentar na rocha e o organismo se transforma no fóssil, né? Por meio do quê? Da cimentação, da compactação dos grãos, da cimentação, da compactação das estruturas orgânicas que vão ficar ali preservadas. E tudo preserva da mesma forma? Claro que não. Nós podemos, inclusive, ter a preservação dos restos, que é quando nós temos as partes mais resistentes dos organismos, a folha, é o tronco, o osso, a concha, né? Que apresentam são os organismos que apresentam a maior potencial de preservação, mas como nós já vimos em iquinologia, nós podemos ter a preservação dos vestígios, que é quando nós temos a evidência da existência do organismo ou da sua atividade, que é o nosso iquinofóssil, né? E aí eu vou ter a formação de moldes e de contramoldes. Dentro da preservação de restos, nós podemos ter a preservação completa, a preservação total, nós podemos ter a preservação com alteração dos restos e nós podemos ter a preservação sem alteração dos restos. Quando eu falo em restos esqueléticos, eu estou me referindo aqui não a esqueleto de vertebrado, tá? Restos esqueléticos, entendam, restos de conchas, restos de vegetais, tá? E restos de esqueleto, de vertebrados também, ok? Então, nós vamos ver esses processos aqui em forma de figurinhas para vocês entenderem. Quando ocorre a preservação total, um exemplo clássico, né, o âmbar, preservando aquela resina presente em algumas plantas, que quando elas escorrem, né, então tem um inseto ali, a representação de um inseto voando próximo a essa árvore, ele é englobado por essa resina dessa árvore e posteriormente, então, essa resina endurece, em contato com o ar, ela endurece e se transforma no que a gente conhece como âmbar. Tanto invertebrados quanto vertebrados podem ser preservados no âmbar. Por que é preservação total? Porque nós conseguimos observar todas as estruturas orgânicas ali do indivíduo, inclusive a preservação das suas partes moles. Tá? A outro exemplo de preservação total são os processos de congelamento ou até de dessecação, ou seja, em ambiente muito árido, como é o caso desse dinossauro aqui preservado. Tá? Em algumas situações, a gente tem os mamutes tão famosos, né, preservados por congelamento, com as suas partes moles bem preservadas, estudos de tomografia mostrando parte interna desses indivíduos, né, e esses são processos naturais de mumificação, né, então a gente fala de um processo de mumificação, mas é uma mumificação natural, obviamente que não é o mesmo das múmias do Egito, né, que são mumificadas artificialmente pelo homem, tá? Isso agora falando de preservação total. Agora falando de preservação com alteração dos restos esqueléticos, nós temos algumas situações diferentes, dependendo do tipo orgânico que nós estamos tratando. Então, por exemplo, esse processo que nós chamamos de carbonificação é quando nós temos a perda dos elementos voláteis da matéria orgânica, como oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, mas fica apenas o carbono preservado da amostra. Tá? Isso ocorre normalmente em estruturas que são constituídas por lignina, celulose, quitina e queratina. Ou seja, é o caso aqui dos nossos lingulídeos, né, que são constituídos de quitina, tá? E que passam por esse processo de carbonificação. É o caso das plantas constituídas de lignina, de celulose, que também passam pelo processo de carbonificação.
fica só o carbono original da amostra ali preservado. Então é por isso que normalmente na carbonificação o que fica preservado, a amostra que fica preservada tem essa cor escura em função do carbono ali presente. Então já é um indício para a gente que pode ser carbonificação. Outro exemplo de preservação com alteração dos restos é um processo chamado de recristalização. Recristalização é quando eu modifico a estrutura cristalina do mineral original. Quando os organismos, todos os organismos que apresentam um tipo de estrutura dura, essa estrutura dura, seja o carbonato de cálcio, né? Pode ser o carbonato de cálcio, apresenta uma configuração cristalina, a formação desse cristal. Se esse cristal se modificar e as ligações entre eles se modificarem, eu vou conseguir observar a mudança nessa estrutura cristalina original. E, portanto, esse processo a gente chama de recristalização, ou seja, uma nova cristalização do mineral original. Isso a gente só consegue observar em microscopia. A gente não consegue observar a olho nu. Tá? Então eu preciso saber se um mineral se transformou em outro mineral, colocando um fragmento dessa minha amostra no microscópio petrográfico e analisando qual é o mineral ali preservado. Tá? Então a gente não consegue ver a olho nu. Mas a gente imagina que em organismos com concha, este é um dos processos bastante comum pelo qual eles podem passar, tá? Principalmente conchas carbonáticas, ok? Outro processo de preservação com alteração dos restos é um processo chamado de substituição. A substituição é quando a gente tem, o nome já diz, um mineral original do fóssil substituído por um outro. Então, quando a gente fala isso, a gente diz que os fósseis são réplicas das conchas primitivas. Então, pensem num organismo ali formado por calcita, por carbonato de cálcio, que é dissolvido pela água que percola ali, dissolve essa calcita e precipita quartzo, precipita sílica. Tá? E essa sílica precipitada ali, então, vai ser uma réplica, digamos assim, da concha de calcita original. Isso passado em milhares de anos, né, gente? Em uma microestrutura ali. A mesma situação da recristalização, eu não consigo observar a olho nu a substituição. Eu posso inferi-la. Tá? Houve uma mudança de coloração, né, dessa concha, não é um processo de carbonificação, a concha não se mostra escura, ela tem uma tonalidade diferente. Então existe uma série de indícios realmente que a gente pode observar e olhar no nosso fóssil para supor, pelo menos, que houve recristalização ou substituição naquela amostra. Agora, alguns exemplos de preservação sem alteração de restos esqueléticos, né? Um processo muito comum de ocorrer em cavernas, que é um processo de incrustação, quando essas substâncias que são transportadas pela água, elas se cristalizam na superfície dessa estrutura. Então, vamos imaginar um animal que vive dentro dessa caverna ou que cai dentro dessa caverna acidentalmente, né? Sendo envolvido por esse sedimento que está todo calcário, né, que está precipitando sobre ele e vai deixá-lo assim preservado. Isso a gente chama de incrustação. Normalmente ocorre então com organismos que são mortos e transportados para dentro de cavernas. Né? Outra preservação sem alteração dos restos é chamada de permineralização. Né? O sedimento vai permear por dentro, por isso o nome de permineralização. Tá? Então, o mineral preenche poros ou cavidades do organismo. Então, isso normalmente acontece com troncos de plantas, tá? Onde o sedimento percola por dentro deles e normalmente ocorre a substituição da celulose, e aí esse processo é chamado de silicificação. Tá? Então, nessa situação, eu tenho o preenchimento das cavidades, né? E cristalização desses minerais dentro desse tronco, e normalmente o fóssil fica com esse aspecto inchado, né, nos vertebrados, e também no caso dos troncos isso também pode acontecer. Tá? No caso de vertebrados, então, que é o processo mais comum de acontecer, é a permineralização, onde a gente tem a parte branca aqui representada pela estrutura óssea, né, e a parte avermelhada é o sedimento que percolou por dentro. Isso inflou, né, esse material, tá, provocando esse aumento de tamanho, digamos assim. Falando de outras possibilidades, né, de formação de fósseis, tá? Um exemplo disso são o que nós chamamos de concreções. As concreções é quando a própria decomposição da carcaça libera compostos químicos que vão fazer com que partículas se agreguem a ela, formando uma estrutura, digamos assim, carbonática arredondada, tá? Que é chamada de concreção. Isso é muito comum nos fósseis dos peixes da região do Araripe,
lá na região do Ceará, onde durante o processo de morte desses indivíduos, né, esse processo de decomposição faz com que o carbonato se precipite sobre esses indivíduos. Tá? E isso faz com que vá se formando um nódulo, digamos assim, com um peixe envolvido dentro dela. Tá? E isso é a formação de uma concreção. E aqui vocês têm uma representação de um fóssil formado durante esse processo. Tá? Até aqui nós falamos da formação de fossilização de restos, né? Então vamos comentar um pouquinho a respeito de vestígios. Quando eu tenho a preservação de vestígios, eu tenho a formação de moldes. Como que vai se formar um molde? Então vamos pensar aqui, eu tinha uma concha original, vamos pensar numa concha aqui, tá? Ela é soterrada e durante esse processo, essa concha se dissolve, ok? Ocorre a dissolução da minha concha. A parte do sedimento que fica por dentro da concha vai formar um molde interno. O sedimento que percola por fora vai formar um molde externo, tá? Eventualmente, essa concha, o espaço dessa concha original pode ser preenchido por um outro tipo de sedimento, né? Formando, ou substituído, ou recristalizado, né? Formando um contramolde da minha concha original. Então, eu posso ter o contramolde, eu posso ter o molde interno e eu posso ter o molde externo da minha concha. Vamos ver um exemplo aqui ao lado, onde vocês têm, então, o espaço ocupado pela concha original. Como eu não vejo uma coloração diferente entre a concha e o sedimento, provavelmente o contramolde da minha concha aqui foi perdido. O que ficou preservado? Essa estrutura aqui, que é a parte que recobria essa estrutura, portanto, é o meu molde externo, e essa aqui é o sedimento que percolou por dentro da concha, que seria o meu molde interno. Tá? Outros conceitos importantes em tafonomia, então, que vocês podem achar nos livros, chamado de time average, por exemplo. Time average é um termo em inglês, a gente mantém esse termo em inglês, ou a gente traduz como mistura temporal. Tá? É a mistura temporal numa concentração fossilífera. Esse tipo de situação ocorre muito em regiões de coquina, quando se formam coquinas, né? Eu tenho vários organismos de grupos diferentes preservados em conjunto e que foram soterrados em processos de idades diferentes, né? Em anos diferentes, em meses diferentes. Tá? E isso a gente chama então em tafonomia de time average. Outro conceito importante é o de retroalimentação tafonômica. Retroalimentação tafonômica é quando a gente tem um acúmulo de restos esqueléticos que influenciam nas comunidades viventes, ou seja, inicialmente eu tenho uma deposição de um sedimento onde vivem alguns indivíduos, esse sedimento é erodido, ele é transportado, esse fragmento de conchas junto com esses sedimentos vão ser depositados novamente e vão formando um tipo de substrato onde outros indivíduos vão se instalar. Tá? Então significa que as comunidades anteriores a comunidade vivente atual, né, deixou um pré-sedimento com resquícios desses fragmentos conchosos e preparou esse substrato para implantação de outros indivíduos. Tá? Isso a gente chama de retroalimentação tafonômica, ou taphonemic feedback em inglês. Okay? E um outro conceito importante de tafonomia é o que nós chamamos de fóssil Lagerstätte. Esse é um termo mais difícil de dizer, porque o nome vem do alemão, tá? E a gente deixa o nome dessa forma mesmo. É quando a gente se refere a uma rocha que tem quantitativa e qualitativamente uma rica assembleia fossilífera. Tá? Então, vocês estão vendo uma série de trilobitas preservados. Isso aqui é material do Marrocos. Tá? Então, vocês podem ver uma quantidade enorme de indivíduos preservados em quantidade e muito bem preservados. Então, quando a gente fala que a gente tem isso, nós dizemos que nós temos uma fóssil Lagerstätte. Ok? São alguns termos que a gente usa em tafonomia. É importante que vocês deem uma revisada, talvez nessa apresentação, que a gente tem que falar um pouquinho rápido. E quem tiver mais curiosidade a respeito de tafonomia, eu ministro uma disciplina optativa, que é chamada tafonomia. Aí a gente destrincha muito mais essa área tão bacana que é da paleontologia, que mostra muito essa relação entre a biologia e a geologia, porque a tafonomia é a área da paleontologia mais relacionada aos aspectos líticos, né, aos aspectos rochosos dos nossos achados. Tá bom? Então, até a próxima aula.